Geralmente, quando as pessoas falam em poesia espírita, o primeiro pensamento que vem à mente é o das poesias mediúnicas. Acaba que a poesia mediúnica se tornou, talvez, o carro-chefe da poesia no movimento espírita. E isso acarreta algumas confusões, tanto dentro quanto fora do movimento espírita. Existem pessoas de fora do movimento espírita, por exemplo, que quando você fala em poesia espírita ou poesia e espiritismo, elas automaticamente associam a figura do Chico Xavier por conta do Parnaso de Além-Túmulo, que foi aquele livro que realmente chamou muita atenção. No entanto, ao observar o histórico da presença da poesia no espiritismo, nós conseguimos perceber que há um leque relativamente amplo de produções. Desde a Revista Espírita publicada por Kardec, até os livros que são publicados nos dias de hoje, passando por edições como o Reformador, o Eco de Além-Túmulo, as revistas Presença Espírita e outros livros próprios publicados, nós conseguimos perceber que há pelo menos 3 ocorrências distintas da poesia no movimento espírita. Eu tenho evitado utilizar o termo tipos da poesia espírita. Eu prefiro relações da poesia com o espiritismo. E eu organizei essas relações em 3 grandes grupos. O primeiro grupo, que é o mais conhecido, é justamente a poesia dos espíritos. É essa poesia que surge a partir do fenômeno mediúnico. O exemplo mais conhecido no nosso meio é justamente o Parnaso de Além-Túmulo, psicografado pelo Chico Xavier e que traz diversos poetas desencarnados escrevendo os seus poemas do Além-Túmulo. Esse tipo de poesia traz em si uma série de discussões, principalmente a questão da autoria. A gente vai abordar com maiores detalhes em futuros vídeos. A segunda relação da poesia com o espiritismo é justamente aquela produzida pelos adeptos do espiritismo. Daí eu a chamar de poesia dos espíritas em contraposição à poesia dos espíritos. Essa poesia é muito rica e está aí desde os tempos da Revista Espírita. Nós temos diversos textos maravilhosos, diversos poetas incríveis, como aqueles que estão presentes na Antologia de Poetas Espíritas, organizada pelo Clóvis Ramos em 1959. Nós temos poetas como Leopoldo Machado, nós temos poetas como Manuel Quintão, nós temos mais recentemente os poetas espíritas que vêm se organizando, vêm se encontrando, vêm publicando antologias, livros próprios. Nós temos nessa poesia uma necessidade de falar do conteúdo espírita, mas não necessariamente fazer proselitismo religioso. A poesia dos espíritas tem sido um veículo para a transmissão da mensagem espiritualista totalmente livre de rótulos e também vai merecer análises nossas em vídeos futuros. Mas uma terceira relação da poesia com o espiritismo, que talvez seja até pouco comentada no nosso meio, é o daquilo que eu tenho chamado de espiritismo literário. Para ser bem honesto, eu peguei emprestada essa expressão espiritismo literário do Silvio Romero. Silvio Romero era um crítico e historiador da literatura brasileira que, ao fazer uma crítica ao livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, ele usou essa expressão espiritismo literário de um modo pejorativo. Eu me apropriei dessa expressão, tirei o aspecto pejorativo e o transformei em uma classificação. O espiritismo literário é a presença de ideias espíritas, de conceitos espíritas em poemas de autores que não têm relação nenhuma com o espiritismo. Essa presença pode ser consciente ou inconsciente e muitas vezes parte de nós, leitores. Nós conseguimos detectar isso ali. Essas são as 3 relações que eu tenho detectado da poesia com o espiritismo. A poesia dos espíritos, a poesia dos espíritas e
o espiritismo literário. E essas três modalidades estão constantemente presentes nas páginas do nosso garimpo, o Mensário de Poesia e Espiritualidade. Eu sou Glaucio Cardoso e você é meu convidado.